Olá! Nós fazemos parte do grupo Óculos Detectores de Obstáculos para Deficientes Visuais. Nosso projeto se insere no tema de tecnologia assistiva, que engloba dispositivos e soluções desenvolvidas para ampliar a autonomia e a segurança de pessoas com deficiência. Pensando nisso, desenvolvemos um protótipo de óculos inteligentes capaz de detectar obstáculos à frente do usuário e emitir alertas sonoros. A ideia principal é oferecer uma alternativa hands-free, ou seja, que não exige o uso das mãos, diferente dos bastões tradicionais, além de detectar obstáculos superiores, como objetos na altura da cabeça ou do rosto, que muitas vezes não são percebidos com o uso de bengalas comuns. Para montar esse protótipo, utilizamos diferentes componentes eletrônicos, como o microcontrolador Arduino Uno, responsável por interpretar os dados e controlar todo o sistema. Conectamos a ele o sensor ultrassônico HC-SR04, que mede a distância dos objetos por meio de pulsos sonoros. Também utilizamos um buzzer, que funciona como emissor dos alertas sonoros, aumentando a frequência do apito conforme o obstáculo se aproxima. Além disso, empregamos fios jumpers, cabo USB, bateria de 9 volts com conector e materiais simples, como fitas adesivas, para fixar os componentes ao óculos de segurança. A estrela do nosso projeto é o sensor ultrassônico HC-SR04. Ele é um componente muito popular na robótica por ser econômico e eficiente. Ele funciona muito bem em distâncias que vão de 2 cm até 4 metros. Uma grande vantagem é que, como ele usa som e não luz, ele funciona perfeitamente tanto no escuro quanto em ambientes claros. Claro, ele tem algumas limitações, com objetos muito finos ou que absorvem som, como esponjas. Mas para obstáculos sólidos, ele é excelente. Mas como ele sabe a distância? O funcionamento é baseado no princípio do eco, muito parecido com o que os morcegos fazem. Primeiro, a emissão. O Arduino manda um sinal para o pino trigger do sensor, que dispara uma rajada de ultrassom. 2. Recepção. Esse som bate no obstáculo e volta. O sensor recebe esse eco pelo pino eco. 3. O cálculo. O Arduino cronometra quanto tempo o som demorou para ir e voltar. Sabendo a velocidade do som, ele calcula a distância exata. E por último, o alerta. Se a distância for menor que o limite que programamos, por exemplo, algo muito perto do rosto, o Arduino aciona o buzzer para apitar. Para montar esse protótipo, a conexão foi feita diretamente no Arduino usando jumpers. No sensor, ligamos o pino de disparo, trig, na porta 6 e o retorno, eco, na porta 7, e a alimentação é feita nos pinos de 5 volts e GND. Para o alerta sonoro, conectamos o buzzer na porta 11 e o negativo no GND. É um circuito simples, mas que demonstra como podemos usar a programação para resolver problemas reais. Agora que vimos a montagem física, vamos entender a lógica de programação, que é o cérebro do nosso sistema de alerta. Começamos definindo o ambiente de trabalho. No código, mapeamos os pinos que conectamos anteriormente. O pino 6, o trig pin, será a nossa voz, enviando o sinal. O pino 7, echo pin, será nosso ouvido, recebendo o retorno. E o pino 11, o buzzer pin, será o nosso alarme. Além disso, definimos uma variável crucial chamada threshold, ou limite. É ela que define a zona de segurança. Por exemplo, se configurarmos para 30 cm, o sistema só vai se preocupar com objetos que entrarem nesse raio de ação. Dentro da função loop, o Arduino realiza um ciclo contínuo de 3 passos: emitir, receber e converter. Primeiro, a emissão. O código manda um comando digital write para o pino de gatilho, trigger, enviando um pulso ultrassônico muito rápido, de apenas 5 microsegundos. Segundo, a recepção. Usamos a função pulse-in. O Arduino fica escutando o pino eco e cronometra exatamente quanto tempo o som demorou para bater no obstáculo e voltar. Terceiro, a matemática.
O Arduino pega esse tempo em microsegundos e aplica uma fórmula física. Dividimos o tempo pela velocidade do som e por 2. Afinal, o som foi e voltou, e queremos apenas a distância de ida. E aqui entra a parte mais interessante da lógica, a tomada de decisão proporcional. O código não apenas liga ou desliga o alarme, ele muda o ritmo dependendo do perigo. Verificamos se a distância calculada por centímetro é menor que o nosso limite, threshold. Se o objeto estiver perto, entra em ação a função map. Ela é uma ferramenta matemática do Arduino que mapeia um intervalo de valores em outro. Por exemplo, transforma a distância de 0 a 30 centímetros em um intervalo de tempo de 50 a 500 milissegundos. Se o obstáculo está longe, dentro do limite, os bips são lentos. À medida que o obstáculo chega mais perto, o intervalo diminui e os bips ficam muito rápidos, alertando urgência ao usuário. Isso cria um feedback auditivo intuitivo similar a um sensor de ré de carro. Por fim, a lógica de segurança. Se a distância for maior que o limite, ou seja, o caminho está livre, o código entra na condição se não e garante que o buzzer permaneça desligado. Todo esse processo, emitir som, calcular, decidir e apitar, acontece milhares de vezes por segundo, garantindo proteção em tempo real. Para encerrar, após entendermos toda a lógica de programação e o funcionamento do hardware, é fundamental analisarmos a viabilidade econômica desse projeto. Muitas vezes, pensamos que tecnologias assistivas precisam ser caras, mas nosso protótipo prova o contrário. Conseguimos desenvolver esse sistema com componentes extremamente acessíveis. O cérebro do projeto, o Arduino Uno, custou apenas R$ 35 e o sensor ultrassônico, que é o coração do sistema de detecção, custou R$ 12. Somando os periféricos essenciais como a bateria de 9 volts, o conector, o buzzer e os jumpers, o custo de materiais é muito baixo. Um diferencial do nosso orçamento é que não olhamos apenas para as peças. Nós calculamos também a mão de obra. Estimamos cerca de 3 horas de trabalho técnico, montagem e programação, a um custo de R$ 15 a hora, totalizando R$ 45 dedicados ao desenvolvimento. Somando todos os componentes, incluindo o óculos, o acabamento com fita e a mão de obra, chegamos a um custo total de R$ 137. Vale ressaltar que, como é padrão em prototipagem, não incluímos o custo do computador e do cabo USB, pois são ferramentas de desenvolvimento e não parte fixa do produto final. Portanto, por menos de R$ 140 temos uma solução funcional, programada com lógica inteligente de intervalos variáveis, capaz de auxiliar na mobilidade de pessoas com deficiência visual. Isso democratiza o acesso à tecnologia e reforça o impacto social da robótica.